pessoal, eu sou a Débora Franceschini, fisioterapeuta. Estou aqui para apresentar para vocês o programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Então hoje vamos falar sobre os idosos, né? Esse é um assunto muito interessante porque há uma projeção feita que até 2060 os idosos serão 1/4 da população. Então é muito importante a gente estar se adequando ao assunto, até porque quem não tem um familiar, ou pais, ou tios idosos, ou está cuidando de algum idoso, ou até mesmo nós que chegaremos lá nessa faixa etária, então a gente vai falar sobre o envelhecimento. O que acontece? Primeiro, acontece uma perda da massa muscular, a gente começa a perder massa muscular, acaba sobrecarregando as articulações, as cartilagens das articulações começam a um desgaste, né, ressecam e isso começa o problema da osteoartrose. A osteoartrose é um grande problema dos idosos, que ocasiona muitas dores, limitações de movimento, limitações funcionais. Então, essa é uma patologia bem interessante de tratar na fisioterapia, né? A prevenção seria nada mais, nada menos do que um fortalecimento muscular com atividade física. Então, temos na fisioterapia o Pilates, que é bem completo, né, para fazer o reforço muscular. Ele trabalha também o equilíbrio, a coordenação motora, ele sincroniza a respiração com o movimento, trabalhando também a parte respiratória. Então, é um exercício completo por não ter muito impacto, principalmente aos idosos. Também ocorre, os ossos ficam mais frágeis, né? Ficam mais porosos, e isso ocasiona as osteoporoses. E o Pilates, ele previne e também ajuda, né, no fortalecimento muscular a prevenir fraturas, prevenir diversos problemas pela osteoporose. Também ocorre a diminuição no paladar, por isso que às vezes os idosos temperam demais a comida com sal ou consomem muito açúcar. Isso também começam a vir a patologia da hipertensão, a diabetes. Então, além de outras comorbidades que de repente eles já tenham, pode ir piorando, então por isso tem que cuidar muito, né, o consumo do sal e açúcar. Então, agora no inverno, por exemplo, muitos idosos, eles não são sensíveis ao frio, eles não sentem tanto frio, então é de orientá-los a colocar bastante roupa. A gente tem que estar de olho por causa dos resfriados, né? Principalmente problemas respiratórios mais graves que podem acometer. Os idosos, eles têm, às vezes, déficit na parte da continência urinária e fecal, então o uso de fraldas absorventes acaba sendo incorporado à rotina deles, e isso pode causar agora infecções nessa época, porque se não for feita a troca, né, seguida, se o idoso ele não tiver capacidade de ele mesmo fazer, se ele precisar de outra pessoa, então a gente tem que ter cuidado nesse tempo, não deixar muito tempo para as trocas, né, das fraldas dos idosos. Temos que cuidar muito também a parte respiratória, então não deixar o idoso muito parado, porque às vezes a gente, né, o familiar pensa que é melhor deixar o idoso
sentado para evitar quedas, que ele não pode fazer uma coisa, não pode fazer outra, mas na verdade o importante é a gente manter ele sempre em atividade, seja em casa ajudando no trabalho, fazer algum alimento, preparar, ajudar a ou limpar uma mesa, lavar louça, ajudar em casa é muito importante, eles se sentem bem úteis, né? Na horta, quem tem, né, uma plantação, uma hortinha em casa, pedir para o idoso ajudar, arrumar, eles gostam bastante. Então, essas são atividades interessantes para eles. E agora eu vou falar muito mais sobre a classificação do idoso. Então, eles são classificados através de um índice de CATS, para saber, a gente usa para saber assim o grau de comprometimento, se ele é independente, se ele tem alguma dependência. Então, essa escala, ela pergunta sobre banho, sobre a alimentação, sobre o se vestir, sobre a parte da continência urinária, né? Então, são 6 itens, e se os 6 itens a resposta for que eles fazem sem auxílio essas atividades, então ele é considerado um idoso grau 1, que é independente. Se caso eles tiverem 4 itens somente, sem auxílio, ele é um idoso com dependência parcial, é um grau 2. Agora, se de repente ele só tem 2 itens que ele não precisa de auxílio, então ele é um grau 3, que ele tem uma dependência bem importante, que é importante a gente estar ajudando o idoso, a gente tem que estar observando esse idoso, porque ele é um idoso que provavelmente pode estar mais restrito ao leito ou cadeira de rodas. Então, o ideal é a gente cuidar muito a parte respiratória, manter esse idoso mais sentado. Se ele der alguns passinhos ou tiver alguma uma independência funcional, a gente sempre estimular, seja se alimentar, sempre com supervisão, mas a gente sempre vai estimular essa parte, porque é muito importante não deixá-los avançar. Se de repente ele é um grau 1, a gente vai trabalhar a parte do reforço, trabalhar a parte de coordenação, equilíbrio, a gente vai manter a força que eles têm, se tem a parte da independência, a gente se vai querer manter. Então, a gente vai sempre optar por fazer exercícios ou de dupla tarefa, que estimula o cognitivo junto com o movimento. Então, a gente pode estar trabalhando, pedindo para o idoso falar o nome de uma fruta, ao mesmo tempo que ele vai jogar bola, que, né, alguma outra atividade, ele vai estar estimulando a parte cognitiva junto. Então, a gente utiliza bastante. Circuitos também a gente usa, porque aí a gente estimula a parte física, a parte da coordenação motora, como a bola ao cesto, aí a gente faz uma parte onde ele vai caminhar em linha reta, ou ele tem aqui pisar somente em tatames de tal cor, então isso tudo ajuda, porque trabalha os dois juntos, a parte funcional e a parte cognitiva. Então, outro assunto muito importante no idoso é o risco de quedas. A gente tem que cuidar muito, porque eles têm uma perda auditiva e visual com o passar da idade, e isso ocasiona quedas. Então, ambientes muito escuros, ambientes muito com muitos obstáculos, tapetes que são bem com bastante risco, né, para essa faixa etária, que eles podem tropeçar, ou se tem umas mobílias muito no caminho e daqui a pouco eles não têm um visual muito bom, eles acabam tropeçando, então as quedas são mais comuns. Então é necessário a gente cuidar. Se a casa for muito ampla, daqui a pouco a gente pode estar colocando corrimão ou barras,
principalmente em banheiro, na parte do box, quando ele for tomar banho, ele precisa ter barras para se sustentar. E a parte do calçado também, ele precisa de um calçado que fixe bem no pé, seja com solado antiderrapante, que não tenha risco de ele estar escorregando, porque a cozinha e o banheiro são áreas que geralmente é piso frio. Esse piso muitas vezes não tem um antiderrapante, então é muito mais risco de eles terem uma queda, e essa queda para o idoso a gente sabe que é bem mais risco, porque qualquer fratura no idoso é difícil, tanto a parte cirúrgica quanto a reabilitação, pelo idoso justamente não ter uma força muscular boa para daqui a pouco estar recuperando esse músculo. Então, para estar voltando à funcionalidade, então fica bem mais complicado. Então, a gente sempre vai privar pela prevenção, a gente sempre vai estar optando pela prevenção. Que mais que a gente pode falar sobre isso? Principalmente se o idoso ele precisar da bengala ou do andador. Muitos idosos, principalmente as mulheres idosas, elas são mais elas não querem usar, elas ficam com vergonha, elas não utilizam o andador ou bengala por vaidade, de repente. Então, é importante, a gente tem que orientar o uso, a gente tem que, às vezes, assustar, que realmente é importante, porque caso aconteça alguma queda, pode haver uma fratura, alguma coisa mais complicada que para eles. Então, como a gente vai vai sempre priorizar a independência, então a gente quer que eles tenham, mesmo com utensílios, né, com alguns andador ou bengala, a gente precisa que eles tenham independência. Tem algumas patologias também que limitam a funcionalidade, como o AVC. O AVC, ele às vezes acomete, né, um lado do membro, então a pessoa acaba não tendo muito movimento ou acaba ficando totalmente sem o movimento naquele membro. O Alzheimer, que acomete muito a parte da cognitiva, né? E aí a pessoa ela pode ter a mobilidade, funcionalidade, mas a parte do cognitivo ela acaba não conseguindo, ela não lembra das pessoas, ela não sabe, às vezes sai e não sabe onde vai. Então, essa patologia é bem interessante, porque é difícil do familiar conseguir cuidar desse idoso, porque o idoso ele é ativo, mas ele não entende que ele não tem aquela capacidade de poder sair, fazer os seus passeios, porque ele vai esquecer, ele não vai saber voltar, ele vai ser um idoso que ao longo do tempo pode ter comprometimento também físico pela patologia. Fraturas também, além de todas as patologias, é o principal que a gente tem que prevenir, é as fraturas, né? Porque as fraturas, elas vão levar a hospitalizações, e as hospitalizações para o idoso é muito mais risco por eles não terem uma imunidade boa, eles ficarem sobre um local onde tem muitas bactérias, muitos infectantes que possa estar se contaminando e que daqui a pouco não possa não ajudá-los. Então, a evolução ao grau 3 também é um fator que os familiares têm mais dificuldade em casa de estar cuidando, porque é o banho, é a alimentação, o deslocamento, às vezes, né, não tem como para levar ao médico, então acabam optando
por institucionalizar o idoso, mas não sendo um fator ruim, porque realmente a institucionalização chega a um ponto que realmente é importante pelo familiar não conseguir dar aquele suporte, e as instituições, elas têm uma equipe multidisciplinar que vão auxiliar aquele idoso em todas as atividades, seja na parte nutricional, a parte da fisioterapia, na parte da enfermagem, com medicações, um acompanhamento médico mais frequente. Então, essa é uma maneira mais tranquila do familiar não se preocupar tanto, ele fica mais tranquilo quando o idoso está tendo um suporte bom. Então, se o idoso daqui a pouco precisar ser institucionalizado, seja ele com um cognitivo preservado ou um cognitivo mais comprometido, a gente sempre tem que explicar, tentar conversar com esse idoso, porque muitas vezes o idoso ele vai estar entrando numa depressão, numa instituição, porque ele vai lembrar da família, ele vai ter lembranças anteriores e ele vai vir esse. Então, o acompanhamento com psicólogos nas instituições também é importante para que esse idoso se sinta acolhido, tenha um suporte bom. Atividades nos lares de idosos é interessante para justamente não deixar esses problemas como a depressão, problemas de redução, déficit cognitivo, porque às vezes os idosos eles não conversam, não tem com quem conversar, a família às vezes não acha que o idoso não entende, não conversa, não estimula a falar, e isso é um aspecto importante de estar estimulando a parte da fala, porque a parte da fala também envolve a deglutição. A deglutição, a gente usa a musculatura da língua, né, ali que vai auxiliar. Então, se o idoso ele tem dificuldade de falar, ele vai ter também dificuldade, a fraqueza muscular vai ocasionar engasgos, ele também vai ter dificuldade de se alimentar, se não estimulado, mas a gente sabe que também com auxílio de uma fono ajuda bastante, né? Porque ela tem todo umas manobras e exercícios que ela utiliza para isso. Então, a gente, como fisioterapeutas, sempre vai contar com outras especialidades para ajudar nesses critérios. Então, a parte que eu falei também da incontinência urinária no idoso, ele é um problema que as idosas, idosos também, não é só as mulheres, os homens também têm, e eles têm o problema de vergonha de falar. Então, às vezes, vem na fisioterapia com dor ou com algum outro problema, mas não falam, tem vergonha de relatar que tem um problema da incontinência urinária. Isso a gente resolve, a gente trata na fisioterapia. Tem várias técnicas que a gente pode utilizar para isso, para justamente diminuir o uso de absorventes, de fraldas, melhorar a autoestima desse idoso, fazer com que ele se sinta melhor, tenha uma qualidade de vida melhor, não tenha tanto risco de quedas, porque às vezes na madrugada o idoso precisa ir rápido no banheiro porque ele perde urina, ou daqui a pouco ele precisa trocar o absorvente ou a fralda porque fica sujo, ele se sente mal. Então, também a gente orientar familiares para ou deixar um local onde ele possa acender a luz, sempre cuidar o ambiente onde o idoso está para que ele seja livre de qualquer obstáculo que ele possa vir a ter uma queda. Então, isso é bem importante. No verão, principalmente, que o idoso deveria consumir bastante líquido, porque o idoso ele tem um problema grande de desidratação, ele não ingere líquido, então a gente tem que oferecer, né? E o idoso, às vezes, ele
tem restrição de tomar muito líquido por causa da incontinência, porque ele pensa que de repente tomando muito líquido ele perde também muito líquido e para isso ele acaba não querendo ingerir. Mas que devemos sim oferecer líquido por causa da desidratação, porque eles têm uma facilidade grande em desidratar pela perda urinária, pelo suor. Então, eles precisam bastante se hidratar. No inverno, aí ocorre o contrário, aí ocorrem as dores por problemas articulares, né, da osteoartrose. Então, a gente procura sempre o acompanhamento médico e também eles terem uma atividade física, seja pilates, seja caminhada, alongamento, de repente academia, tudo conforme a indicação médica, claro. Então, é importante no inverno e verão eles manterem o exercício, manterem sempre nessa qualidade de vida saudável, alimentação, ter muito cuidado também com a alimentação do idoso, porque através da alimentação, mesmo às vezes se alimentando bem o idoso, às vezes ele não consegue absorver todos os nutrientes por causa realmente do envelhecimento, o intestino acaba não tendo uma absorção boa. Então, esse acompanhamento nutricional também com uma equipe multi é interessante, de daqui a pouco algum suplemento. Então, a gente não trabalha sozinho, a fisioterapia ela trabalha com diversas áreas junto para nos ajudar a ter uma qualidade de vida esses idosos, né? Porque eles futuramente nós seremos idosos, então não tem como fugir. Na verdade, todo mundo quer ser idoso, né? Ninguém quer simplesmente, né, não chegar lá. A gente quer chegar sim e com saúde, a gente quer chegar com qualidade de vida. Já tem muitos tratamentos para tudo que é patologia, para incontinência urinária, para a parte da pele, principalmente os acamados, né, que tem aquelas lesões por pressão. Então, a fisioterapia ela tem um grande conhecimento, né, em todas as áreas, tem especialidades que podem tratar o idoso como um todo e, claro, contando com a equipe multidisciplinar também, para que ajude a deixar esse idoso cada vez melhor e a gente não deixar eles irem para avançando o grau, porque o grau 1 é aquele idoso bem independente, que faz as suas atividades, que muitas vezes moram sozinhos, que conseguem, né, controlar a sua vida financeira, sua vida pessoal, social principalmente. O grau 2 já precisa de um auxílio maior, então o grau 2 muitas vezes mora com familiar, então precisa de auxílio para fazer alguma atividade ou outra. E o grau 3 geralmente realmente mora com familiares, ele não tem condições de ficar sozinho, ou precisa de uma instituição, ou a família dando um suporte grande. Então, assim, é importante esse estudo por causa que todo mundo vai chegar lá, vai precisar desse suporte. Hoje em dia tem pessoas que trabalham também com games para os idosos, para fazerem estimular o exercício, porque a gente sabe que eles têm resistência em fazer atividade, eles têm resistência em mudar a rotina, principalmente. Quando fala para o idoso que tem alguma outra atividade, além de repente, eles ficarem resistentes, eles querem saber o que é e querem saber se é interessante, se eles vão gostar, ou ficam às vezes com vergonha por não ter, porque o idoso ele fica com receio de ficar no meio dos jovens, então ele fica um pouco com vergonha, então ele quer saber se tem alguns idosos junto. Então, esse dos games, ele pode ser feito em casa. Então, tem plataformas que utilizam simulações de jogos, de repente, algum esporte
ou caminhada, então isso é bem legal para eles, oferece um fortalecimento muscular, oferece um suporte cardioventilatório bom, é uma atividade como outra, que de repente eles vão estar fazendo sem precisar sair de casa, isso tem uma boa aceitação. Tem estudos que revelam isso, que eles, né, acabam dizendo que é uma atividade onde eles se sentem bem, que de repente não precisar sair de casa, porque alguns têm ainda um receio de sair de casa sozinhos ou depender de alguém para levar até um lugar onde faça exercício. E isso é e que futuramente vamos ter outras formas de repente, os idosos estarem fazendo atividade ou estimulando e estar inserido na rotina desse idoso já a atividade física, que hoje, pela pandemia, foi um pouco resistida, né, pelos familiares até de deixar eles saírem ou deixar eles irem para uma academia, agora que de repente eles estão voltando, então o interessante é que eles mantenham esse ritmo e não deixem de fazer, mesmo em casa, tem agora alguns educadores físicos que fazem online, que de repente se tem algum familiar que possa ajudar e fazer algum exercício mesmo online, é interessante, não com impacto, não com riscos, mas que de repente tragam benefícios, tanto cognitivos, emocionais, né, psicológicos, para os idosos se sentirem bem, se sentirem inseridos, né, na sociedade. Então, o programa vai ficando por aqui. Agradeço a todos, né, por estarem assistindo e realmente a gente agora vai ter um olhar diferente sobre, né, essa faixa etária, que a gente vai chegar lá e a gente vai querer saber o que a gente faz para manter, melhorar, né, ou reabilitar. Então, espero que estejam bem, né, contentes com o programa. Muito obrigada. Tchau, tchau.